Tears on my pillowcase. Only one thing matters in this life. Will you make it to the other side? Alguma vez já aconteceu com você de você ler o versículo e interpretar de maneira errada? Quando um versículo se torna muito conhecido popularmente, acaba caindo no gosto popular dos cristãos, muitas vezes ele acaba saindo fora do contexto. As pessoas pegam ele, leem separadamente, isolam e esquecem do contexto e interpretam de maneira errada. Por isso, pensando nisso, eu trouxe 5 versículos aqui a vocês que vocês provavelmente já interpretaram errado. E eu vou falar a verdade para vocês, eu também já interpretei muitos versículos destes 5 de maneira errada, achando que era uma coisa quando na verdade é outra. Busquei, estudei e trouxe aqui a vocês para que vocês não cometam o mesmo erro que eu cometi, tudo bem? Vamos lá, mas antes disso eu vou pedir a você que colabore com o canal, inscreva-se, curta, comenta, compartilhe e ative o sino das notificações. Fazendo isso você receberá mais vídeos como este. Se você é um cristão e deseja ter a Bíblia aplicada em sua vida, deseja ter a Bíblia como prática de vida diária, esses versículos podem te ajudar cada vez mais e você vai interpretar de uma maneira certa, de uma maneira verídica que vai fazer efeito em sua vida. Tudo bem? Vamos lá então. E o primeiro versículo, Filipenses 4, verso 13. Tudo posso naquele que me fortalece. A interpretação errada dele é que as pessoas acham que com a ajuda de Jesus nós conseguimos fazer qualquer coisa. Lido dentro do contexto, esses versículos falam de que nós podemos viver felizes, podemos viver em paz, independentemente das circunstâncias. Você quer ver uma coisa? Tiramos como exemplos o apóstolo Paulo. Ele, quando missionário, sofreu muitas provações, sofreu nudismo, deixaram o homem nu publicamente. Ele foi açoitado, ele foi esbofeteado, ele apanhou, sofreu ameaças de morte. Os próprios cristãos, logo após a conversão dele, queriam matar ele por conta do histórico dele. Ele era um perseguidor da igreja ferrenho, ele respirava ameaças de morte contra os cristãos de Deus. Então, logo após a conversão dele, ele começou a sofrer. O próprio Cristo disse que duro era para ele recalchutar contra os aguilhões. Então ele sofreu, mas mesmo assim, passando necessidades, passando frustrações, Paulo era feliz e contente. Por quê? Porque sabia que tinha Cristo no coração dele e não que ele podia fazer qualquer coisa se Jesus estivesse com ele. O contexto do versículo é que, independentemente das nossas circunstâncias, se Cristo estiver com nós, por mais que as tristezas nos rodeiam, nós vamos ser felizes e vamos ter paz mesmo em meio à guerra. Versículo de número 2, 1 Coríntios 10, verso 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Interpretação errada. Não há nenhuma dificuldade que não podemos suportar. Este versículo fala intrinsecamente, unicamente, da tentação, tá? Não que nós podemos suportar qualquer coisa. Não podemos suportar qualquer coisa. Não podemos suportar a tentação. Jesus chegou para os seus discípulos e disse: vigiai e orai para que não entrais em tentação. O processo da pecaminosidade é entrar em tentação. Orar e vigiar e orai para que não entrais em tentação. O processo da pecaminosidade é entrar em tentação. Jesus sabia que se o homem entra em tentação, se a humanidade entra em tentação, cai. Então nós não podemos suportar isso. Eu vou criar aqui um exemplo bem esdrúxulo, por exemplo. Vamos criar aqui, um homem sai de casa todo santo dia para ir trabalhar. E durante o seu trajeto tem lá uma mulher adúltera que se oferece a ele todo o dia. Se ele passa ali pelo caminho todo dia, resistindo, Jesus disse: não resistir à tentação, fuja da tentação, fuja da aparência do mal. Se ele passar por ali todo santo dia, uma hora ele vai cair,
porque ele está entrando em tentação. Agora, se ele desvia, foge, muda o caminho, muda o trajeto, se ele é fiel a Deus, fiel à sua esposa, ele muda o trajeto. Você não pode suportar qualquer coisa. A tentação você não pode suportar. Versículo de número 3. Salmos 37, verso 4. Deleita-se no Senhor, e Ele atenderá os desejos do seu coração. A interpretação errada deste versículo: se eu obedecer a Deus, Ele vai fazer tudo o que eu quero. Na realidade, não é bem assim. Eu já vi muitas pessoas: deleita no Senhor e Ele vai atender os desejos do fundo do seu coração. Por exemplo, eu tinha um desejo no fundo do meu coração, e eu recebi uma profecia, uma revelação que Deus cumpriria esse desejo. A profecia, eu tirei prova, a profecia era de Deus, era verdadeira, mas não é bem como a gente quer. O meu maior desejo do fundo do coração era ter primeiro uma filha, uma menina, uma mulher. Mas Deus me deu um filho. Ora, se o meu desejo era ter um filho, independentemente se seja um homem ou mulher, mas a minha preferência era mulher. Mas Deus me deu um filho, homem. Ora, a profecia se cumpriu, mas não foi da maneira que eu queria. Se Deus cumprir tudo o que a gente quer, o que você acha que vai acontecer no mundo? Não vai ficar muita coisa boa. Então, não interprete de maneira errada. Você não obedece a Deus para que Deus faça tudo o que você quer. Os seus desejos precisam estar alinhados com os desejos de Deus para que se cumpra da maneira que você quer e da maneira que Deus quer. Sempre que você desejar algo, fale-se a Deus, fala a Deus, seja feito segundo a sua vontade, Deus. Porque daí vai acontecer da maneira que Deus quer e não da maneira que nós queremos. Nós não podemos ter tudo o que queremos. Versículo de número 4, Isaías 53, verso 15. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi enganado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz está sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. A interpretação errada deste versículo: Jesus tira toda a doença de quem crer nele. A última frase do versículo é que deixa o efeito. Tudo que está doente, Deus o curará. Também não é bem assim. Pessoas de muita fé, também ficam doentes. A doença aqui desse versículo não é uma doença carnal, e sim uma doença espiritual. Por exemplo, Paulo também tinha um espinho na carne, uma doença. Muitos tentam aí interpretar o que seria essa doença. Mas fato é que ele era um homem de fé, operou milagres, curou, operou maravilhas. O homem tinha o dom de fazer a coisa, fazia porque gostava, mas mesmo assim era doente. Homens de Deus do passado sofriam doenças e tinham fé, realizavam milagres nos outros, nas outras pessoas, nos outros cristãos, mas mesmo assim Deus não os curou. Mas a doença aqui é espiritual. Por que a doença da carne nos flagela, nos derruba e até nos mata? Por causa do pecado. O pecado é que traz a doença. A doença é consequência do pecado. Não estou dizendo que se você está doente é porque você está pecando muito. Mas a doença é descendência adâmica. O pecado é descendência adâmica. Entenda, vou até repetir. Não estou dizendo que se você está doente é por causa dos seus pecados, mas por causa da nossa descendência, da descendência adâmica humana. Tá bom? Entenda isso. Então, quando Cristo veio e nos curou, o que ele está querendo dizer é que ele tirou a consequência do pecado espiritual de nós, das nossas feridas espirituais. Quinto e último versículo para nós fecharmos com chave de ouro, e esse daqui é os que mais as pessoas interpretam errado. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas, e todas as coisas serão acrescentadas a vocês. Mateus 6, verso de número 33. Interpretação errada deste versículo: Deus me dá tudo o que eu quero se eu me dedicar a Ele. Ora, você não deve se dedicar a Deus porque isso vai acontecer.
Ora, se Deus fizer isso por mim, eu me dedico mais a Deus. Também não é bem assim. Jesus estava falando das necessidades básicas. Existem muitos cristãos que vivem em extrema pobreza, mas não lhes faltam nada. Eu teve uma época da minha vida que eu não tinha nada, mas não me faltava nada. Eu passei 2 anos desempregado, tá bom? Eu passei 2 anos desempregado. Ainda não tinha casado. Esse é um pedacinho do meu testemunho. Estava noivo, mas passei 2 anos desempregado. Querendo casar, mas não tinha condições. Então o que aconteceu? Eu recebi uma revelação de Deus uma vez, de uma pessoa, logo quando eu cheguei aqui na cidade. E essa pessoa disse assim: olha, Deus está mandando te dizer que hoje você não tem nada, mas não se preocupe que não te faltará nada. E eu orando, procurando serviço, corre para um lado, corre para o outro. Casei mesmo sem emprego nenhum. Consegui casar, Deus preparou, Deus arrumou e eu consegui casar. Casamos, beleza, passei estava ainda desempregado. Arrumei um serviço, mas não deu certo, me mudei de cidade de novo. Eu já estava em outra cidade, agora me mudei para cá de novo. E aí o que aconteceu? O que aconteceu foi que minha esposa ficou grávida. Quando nós descobrimos que a minha esposa estava grávida no outro dia me chamaram para trabalhar. Eu estou há 3 anos, graças a Deus, e ainda trabalhando na obra de Deus. Graças a Deus por isso. Mas Deus nos dá a providência. Deus está falando das necessidades básicas. Deus não está falando que carro 0 km todo ano, casa nova sendo trocada todo ano. Não, Deus não prometeu isso a você. Deus está falando das necessidades básicas. Glória a Deus por isso. Espero que você tenha entendido muito bem o versículo. Deixe o seu feedback, o que você entendeu, o que eu deixei passar. Se você tem alguma crítica, comente aí embaixo no vídeo, eu vou gostar muito de responder você. Também vai lá no meu Instagram, inscreva-se, curta, comenta, tá bom? Aí o vídeo, ativa o sino das notificações para que você não fique de fora de nenhum vídeo que postado. Se você quiser patrocinar de alguma forma o canal, a manutenção do canal, tem aí a opção seja membro, tá bom? Se você ser um membro aí, eu ficarei muito grato. Deus abençoe todos vocês.